Pessoal, a partir de 1991, com o fim da União Soviética, a reunificação da Alemanha, a desagregação do bloco soviético, né, os países do leste europeu saindo do regime socialista, e o fim principalmente da polarização, da bipolarização, da Guerra Fria. A gente viu que desde o final da Segunda Guerra Mundial o mundo vivia a chamada Guerra Fria. De um lado os aliados dos Estados Unidos com seus aliados, do outro lado a União Soviética com seus aliados. Isso acaba, né? O fim da União Soviética gera o fim dessa Guerra Fria. E insere-se, então, uma ideia de uma nova ordem mundial. Essa é uma expressão que muitas vezes ela é utilizada de forma equivocada nos dias de hoje. Tem gente que se refere à nova ordem mundial com teorias conspiratórias. Vamos tomar muito cuidado com as teorias conspiratórias, né? Quando a gente estuda história, a gente vem para desvendar, para compreender aquilo que está no mundo concreto, no mundo real, para escapar dessas teorias do bem contra o mal, de coisas conspiratórias, de notícias falsas. Então tome cuidado com os usos conspiratórios de ideia de nova ordem mundial. O que a gente chama de nova ordem mundial é este mundo que não está mais em disputa entre capitalismo e socialismo. O mundo que era bipolarizado, ele vai passar a ser, a partir de 1991, pelo menos por um bom tempo, um mundo um pouco mais multipolarizado. A gente tem, por exemplo, a ascensão da China, a gente tem o fortalecimento, novamente, da Inglaterra como um agente importante. A gente tem as transformações no continente africano, que vão colocando nações como a África do Sul, né? Daqui a pouco vai começar a acabar o apartheid na África do Sul, então a África do Sul vai ganhando um papel importante. O Brasil com o processo de contenção da inflação, depois a gente vai estudar isso, né? E com a estabilidade da moeda passa a ser um pouco mais relevante, ganhar destaque. O México. Então, o que a gente chama de nova ordem mundial com o fim da disputa capitalismo-socialismo de forma muito explícita, a gente passa a ter um mundo menos bipolarizado e um mundo mais multipolarizado. Então, as pessoas vão observar esse mundo de forma mais múltipla, de forma mais plural, tá? E sobre isso eu tenho um texto aqui que eu queria que a gente lesse, fizesse essa interpretação do documento aqui, tá? A nova ordem internacional que está sendo gestada caracteriza-se, segundo estudiosos do tema, como um cenário dominado pelos megamercados. Cenário este que as diferenças entre países ricos e países pobres se acentuam perigosamente. Devido ao elevadíssimo padrão de desenvolvimento tecnológico dos primeiros, o que acarreta, entre outros, um enorme movimento migratório. Então, acabou a disputa entre capitalismo e socialismo, inicia-se um fortalecimento dos países ricos. Esses países ricos que dominam as tecnologias e que têm economias muito fortes passam a exercer um grande poder econômico. E aquelas nações que estão numa situação mais desigual e de pobreza passam a tentar migrar, né? As pessoas que estão pobres tentam migrar para tentar levar uma vida melhor em outras regiões, certo? Então isso é muito importante da gente compreender. Estatísticas da ONU demonstram que nunca houve, como agora, tanta mobilidade da população mundial. Ou seja, tanta gente se movendo pelo globo. Enormes contingentes de habitantes da África, da Ásia e da América Latina procuram desesperadamente migrar, sobretudo para a Europa e Estados Unidos. São conhecidos os problemas por eles enfrentados devido a ações de grupos neonazistas e de extrema-direita que se opõem de forma violenta aos imigrantes. Então, essas pessoas que vão tentar a vida fora dos seus continentes, principalmente latinos, africanos, árabes e alguns asiáticos, vão enfrentar, principalmente na Europa, um sentimento de xenofobia muito grande, ou seja, um sentimento de repulsa por parte de grupos extremistas. Então, também nos anos 90, com o processo de imigração, que a gente tem a retomada de ideologias como o nazismo. Então, os grupos neonazistas crescem fortemente nos anos 90, tá? Mas não se sabe ao certo como será configurada a nova ordem mundial. As indicações de que essa seria uma ordem multipolar comandada pelos Estados Unidos, Europa Ocidental e Japão, ou seja, as sociedades pós-industriais, ficaram um pouco abaladas em 2003, por ocasião da guerra contra o Iraque. Naquele momento, os Estados Unidos assumiram uma postura de desconsiderar a ONU,
o que levou a uma crise com França, Alemanha e Rússia. Então, quando teve a guerra do Iraque, a ONU, né, que é quem busca constituir o equilíbrio entre as nações no globo, a ONU foi contra a guerra do Iraque e os Estados Unidos desrespeitou a decisão da ONU. Então, quando a gente fala em uma sociedade multipolar, pessoal, uma sociedade multipolar, ou seja, uma sociedade com vários polos de poder, é fundamental que haja equilíbrio entre essas nações. Equilíbrio político, equilíbrio bélico, equilíbrio militar, equilíbrio social. Quem, de alguma forma, busca construir a harmonia desse equilíbrio é a ONU, a Organização das Nações Unidas, surgida lá ao final da Segunda Guerra Mundial para gerar harmonia entre as nações e evitar conflitos. Só que os Estados Unidos, que é a maior economia do mundo naquele momento, não aceita o posicionamento da ONU e vai para uma guerra mesmo contra aquilo que a ONU preconiza, né? Contra aquilo que a ONU estava defendendo naquele momento. Para a gente fechar ali o texto, naquele momento os Estados Unidos assumiram uma postura de desconsiderar a ONU, né? É aquilo que a gente tinha falado. Então ficou claro para muitos analistas que o governo norte-americano está realmente interessado em impor uma ordem monopolar, baseado no fato de que seu poderio militar é incontestavelmente o maior do mundo. Então aquela sensação de mundo multipolar que a gente teve a partir de 91 passa a ser ameaçado em 2003, alguns anos depois, né, quase 12 anos depois, não é isso? Quando os Estados Unidos desrespeitam a ONU. O que para a maioria das pessoas evidenciou é que os Estados Unidos não queriam a sociedade multipolar e queria sim impor o seu poder por ser a nação mais rica e ao mesmo tempo também a mais poderosa do ponto de vista militar. Tá? Então isso aí é uma reflexão importante para a gente entender que a ideia de uma nova ordem mundial não foi algo automaticamente natural. É algo que vem até hoje sendo construído, debatido e que encontra grandes resistências, principalmente em nações como os Estados Unidos, que preferem a imposição do seu poder militar, do seu poder bélico, do seu poder financeiro. Certo, pessoal? Então, nesse momento que você está vivendo, que você está assistindo essa aula, você também está vivenciando passos, avanços e recuos na construção dessa nova ordem mundial.